Imagina a alta tecnologia feita de uma forma ímpar. A pesquisa, a ciência, a tecnologia tem nome. Tem nome tão forte, tão singular, que de um processo de pesquisa muito intensa e muito sério. Aqui na Universidade de São Paulo, no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, junto com a Embrapi, no IFSC-USP, se torna-se realidade. O café, um produto tão importante para a economia nacional, hoje tem parâmetros sérios para serem analisados, através de uma tecnologia que agora vai ser explicada com um pesquisador ímpar, uma pessoa que sabe muito bem o que faz, um empreendedor nato. Eu estou falando do Dr. Bruno, e ele vai explicar para a gente como essa tecnologia aqui, ó, que vocês estão vendo à nossa frente, vai revolucionar essa ideia de se pensar café, de se analisar café, de se ter parâmetros para um produto tão importante. Bruno, conta para a gente quando tudo começou e o que vem a ser essa tecnologia criada. Essa tecnologia ela visa fazer uma avaliação sensorial do café, palato degustativa. Hoje, como que ela é feita tradicionalmente? Precisa de várias pessoas muito bem treinadas, recebe as amostras na indústria, faz a torração, moe, infunde água, espera 5 minutos e de 3 a 4 pessoas preenchem um formulário de 11 atributos. Sabemos que isso é muito subjetivo, porque depende muito do treinamento, da qualidade da boca e muitos outros aspectos que envolvem a questão holística sensorial. Pensando nisso e pensando também nas questões tanto de crédito de carbono, economia de gasto de GLP, geração de resíduos, essas outras pormenores que hoje não é tão pormenores, nós desenvolvemos uma técnica baseada em técnica fotônica, em técnica ótica, no qual, em vez de fazer todo esse processo, nós utilizamos a máquina. Ela tira um espectro de café, tira um RG ótico de café e faz a avaliação com machine learning em nuvem, e isso em poucos minutos. Comparado com o processo tradicional, nós reduzimos o tempo em 97%, sem a utilização de gás, sem a necessidade de torração, sem a geração de resíduo. A nossa ideia é otimizar um processo que onera muito custo hoje atualmente. E a importância dessa tecnologia foi criada dentro de um pensamento único. Eu quero inovar, eu gosto de inovar e eu posso contribuir com o meu país. Eu posso contribuir com a forma como isso é feito, como essas análises ou essa forma de fazer está sendo feita. Aqui, ó, no caso, tem as amostras do café. Vou mostrar para vocês uma delas, né? De todas elas, não foi uma única amostra. Foram mais de uma. E o porquê de amostrar dessa forma, o porquê de se testar dessa forma para se chegar nesse produto final aqui, ó. Nesse momento a gente está vendo uma tecnologia única, uma tecnologia singular que está sendo lançada. Vai revolucionar o mercado, sim. Bruno, como que se faz assim? São várias amostras mesmo? Por que ela é feita dessa forma? Bom, hoje cada produtor individual representa um lote. E toda vez que você vai fazer uma coisa que nós chamamos blend, o que seria o blend? É você pegar esses grãos verdes de café, fazer uma mistura, uma receita e fazer a torração para tornar um produto. Como varia-se muito os produtores, como varia-se muito as origens e regiões, se faz necessário essa degustação. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje tem 35 regiões que são registradas pelo INPI, que difere em parte sensorial. Mediante isso, nós temos hoje uma tecnologia que nós chamamos de Júnior ainda, pelo nosso número de amostragem, que a ideia é aumentar essa amostragem. Porque, da mesma forma que um ser humano tem que degustar muito café para aprender, o equipamento também tem. Então ele precisa ter bastante amostragem, um volume significativo para ele começar a compreender de maneira mais fidedigna como que é o comportamento dessa grande variabilidade de regiões. Isso que eu estou falando somente no Brasil. Então por isso que nós precisamos de muita amostra, precisamos de muita parceria com a indústria. E não é para menos. Se vocês sentarem e entender um pouquinho do que o Bruno está falando, logo atrás do Bruno, olha a quantidade de amostras que são colocadas à disposição para que se chegue a aferir ou chegar a entender a tecnologia aplicada.
Bruno, quando a gente começa a falar de novas tecnologias, vem junto a uma ideia, novos desafios para se chegar até ela. Conta um pouquinho da trajetória, porque eu sei que não foi nada simples para se chegar nesse protótipo, nessa máquina e na precisão com que ela consegue aferir os resultados. Bom, o primeiro passo foi nós inicialmente fiz um pós-doutorado, e nesse pós-doutorado nós começamos a entender, responder a seguinte pergunta: o café floresce? Uma pergunta simples hoje. Mas ele floresce? Qual o comprimento de onda ele floresce? Qual a estrutura ótica para isso? Então, mediante esse desenrolar, esse desenvolvimento técnico, depois nós partimos para a segunda questão. O café separa em perfis, em grandes grupos sensoriais. Quando eu falo grandes grupos sensoriais, é porque a nomenclatura que nós utilizamos aqui é uma nomenclatura genérica que trabalha em englobar todas as derivações possíveis. Sabemos que tem indústria que tem sua própria metodologia de avaliação, mas não foge do palato degustativo. Então, depois conseguimos separar esse grupo. Continuamos fazendo pesquisa junto com parceria IFISC e Embrapi. Tivemos trabalho internacionalmente reconhecido e publicado com isso e mostramos que haveria possibilidade. Segundo ponto, como construir isso? Porque quando você faz a avaliação técnica hoje, existe nós e mais dois concorrentes direto. Quando eu digo concorrente, não é um concorrente direto, mas eles aplicam outra técnica fotônica que não é essa. A nossa técnica fotônica difere porque nós olhamos o precursor químico de qual o palato sente mais sensibilidade quando você degusta. Então, a nossa diferença frente às outras tecnologias foi fazer uma tecnologia fotônica no qual nós olhássemos os precursores químicos dessa composição sensorial do café. A dificuldade foi primeiro fazer fluorescência, depois separar o café, depois entender se o espectro gerado, se a leitura feita pelo equipamento é uma leitura fidedigna. Agora é nós treinarmos e evoluir de um júnior para um pleno e depois para um sênior. Então, imagina que tem fases. Quando você imagina que inovação é coisa fácil e simples, com alta tecnologia como essa, não é não. Só que o Brasil ganha com tudo isso, nós ganhamos com tudo isso, a indústria ganha com tudo isso. E é isso que eu vou perguntar para o Bruno. O que as empresas que mexem com café ou com produtos relacionados com o café ganha com tudo isso? E o que se ganha trabalhando, criando e inovando com tecnologias dessa natureza? Bom, primeiro ponto, que hoje, quando você olha o mercado de café, a indústria é altamente pressionada por preços e por sellouts. O que seria o sellout? Você vende num preço, o mercado, devido ao caixa, vende num preço menor e você tem que recompor isso. Mediante isso é um ponto estratégico, pois se você tem uma capacidade de avaliação imparcial e uma inferência imparcial do café em poucos minutos, você ganha tempo na negociação, porque é negociado por bolsa, hedge em bolsa. Você ganha também imparcialidade, então você tem efeitos de contra-compliance aí nesse quesito. Você não precisa ter uma infraestrutura gigante de laboratório no qual tenha gás, tenha água controlada, pH, dureza, tem resíduos sólidos gerados e também toda uma oneração de espaço físico para isso. Então a nossa ideia é otimizar tempo e custo e também contribuir para a diminuição e também eliminação nesse setor de gás de óxido de carbono, pois você não usa GLP, você não faz torração, então você não gera. E tem um detalhe, a amostra não é destruída. Ele pode utilizar a amostra, guardar ou voltar para suas sacas normais. Porque sabemos bem, existe cafés conosco aqui que custa muito dinheiro uma amostra de 300 gramas. Então imagina toda vez que você tiver que fazer uma inferência de qualidade, você ter que destruir essa amostra, de microlotes principalmente, por exemplo. Imaginem só o que se ganha com tudo isso, mas as empresas também ganham, né? Quando elas conseguem entender que uma tecnologia como essa tem uma precisão ímpar, e aí a margem de erro diminui, e com isso o lucro aumenta. É dessa forma que a gente pode pensar. A indústria também ganha com tudo isso. De que forma? Custo direto e indireto. Primeiro ponto, essa máquina ela é OPEX, então ele utiliza ela e gera receita baseada na sua operação. Segundo, você diminui custo operacional diretamente. E terceiro ponto, e mais
é claro para a indústria é que ela consegue ter uma inferência baseada numa análise de machine learning. O que significa isso? Ela consegue uma maior precisão, como você comentou, e essa precisão ganha-se na negociação, na questão de deságio de café. Muitas vezes você vê caminhões parados de café 1, 2 semanas para ser analisado. E aí tem o custo do motorista, tem o custo do frete parado, tem o custo do café que às vezes pode ser negado. E isso você consegue diminuir. Hoje, só para você ter uma ideia, uma empresa de alta eficiência no Brasil faz no máximo 12 análises por dia de serviço ou 8 horas de serviço. Nós fazemos uma análise quando eu digo é quando a amostragem completa em 2 minutos. Então, isso ganha-se muito tempo. E você não destrói a amostra. Se a amostra não servir para você na indústria, não está adequada à qualidade sua, devolve o caminhão no mesmo dia. Então, você diminui indiretamente um custo de supply chain. Olha só isso, gente. Revoluciona mesmo. Tecnologia revoluciona mesmo. E com essa qualidade, resultado de pesquisas feitas aqui dentro da USP, né? Em parceria com a Embrapi. Agora, vamos chegar nela então. A menina dos olhos está aqui, ó. Essa é a criação do Bruno, que veio de um trabalho bastante árduo, bastante eficiente e resultado de pesquisas sérias. E a gente vai demonstrar para vocês então como que essa tecnologia funciona. À medida que ele for manuseando, ele narra para a gente o que está acontecendo. Pode ser? Acompanha com a gente a tecnologia que revoluciona o mundo do café. Pode chegar, Bruno. Fica à vontade. Bom, vamos ligar aqui. Primeiro eu preciso ligar a máquina. E ela liga automático e ela já busca conexão com a internet. Um detalhe, a nossa tecnologia ela é toda embarcada. E toda a conexão em nuvem. Você não precisa de computador, não precisa nada. O único fio que tem nela é de energia, que ainda nós não gostaríamos de ter, mas nesse momento nós temos que ter esse fio de energia. A máquina ligou, então nós temos um software todo integrado, que ele gera um QR Code de rastreabilidade. Esse QR Code representa o tipo de amostra que você tem, todas as características no qual o fornecedor te falou da amostra. Aperto aqui, analisar. Aí eu tenho que ler o QR Code que ele leu. Ele já buscou no sistema qual que é essa amostra e fala o número de amostragem. Eu clico aqui, ele já pede, insere a primeira amostra aqui. Eu vou pegar a primeira amostra aqui de café. Eu vou colocar na máquina. Ela já vai fazer a primeira aquisição das informações. Tá lendo, tá? Pediu a segunda amostra. Eu vou descartar essa, segunda amostra. Eu coloquei aqui para ler. Fechou. Isso é em tempo real, tá? Está toda a conexão Wi-Fi, toda a conexão que é um protocolo de IoT que foi desenvolvido tudo pela empresa parceira. Coloco mais um pouco de café. Lógico, se o equipamento tiver alguma leitura que ele considera não conforme, ele vai pedir mais uma amostra ou números de amostras que no qual não foi lida. Pelo que eu estou entendendo, está processando. Então, olha lá, arábica especial. E se eu pegar no pacote de café, tá aqui, ó. Que ele é um café especial. Então demoramos menos de 2 minutos. Imagina a revolução que isso causa num universo de uma commodity como é o café, trazendo essa precisão na leitura, na análise, através de uma amostra específica. Imagina o que no mundo do café isso pouco existe, ou como disse o Bruno, algumas coisas similares, mas não dessa forma. Agora ele explica para a gente o que isso traduz para um país em desenvolvimento como o Brasil. O que isso pode gerar de riquezas, oportunidades, emprego, renda e tantas coisas que são usuais sendo faladas por aí afora. O que ganha um país quando desenvolve tecnologias com essa natureza? Bom, toda a cadeia produtiva ganha, porque nós temos o seguinte critério: somos brasileiros, temos que trazer para o Brasil. Só para deixar bem claro, toda a placa produzida aqui, tirando componentes que são importados, né? Que aí o Brasil não tem essa fábrica, são fabricadas no Brasil. Então, para esse equipamento aqui, eu posso falar que ele é made in Brasil, pois as placas mecânicas, ótica, elétrica, tudo produzido aqui. Isso faz com que você faz a roda girar.
eu vou ter que ter fornecedores, esses fornecedores vão me auxiliar a produzir esse equipamento. Agora, no momento em que você começou a trabalhar esse conceito, ou pelo menos essa ideia, você teve assim um momento que você falou: nossa, eu acho que eu preciso de mais, eu acho que eu preciso pensar mais, fazer mais, tentar mais. Existe esse espírito, essa vontade de querer continuar, essa motivação de saber que eu vou chegar? É assim mesmo que tá inserido, faz parte daquela pessoa que inova, do espírito da pessoa que inova? Sim, essa tecnologia, junto com as pessoas que trabalham comigo, nós fazemos por propósito, primeiramente. Pois se fosse financeiro, como tenho um bom acesso ao mercado de café, recebo propostas de outras empresas para voltar como engenheiro. Mas não, eu tenho o propósito de desenvolver essa tecnologia dentro do Brasil e nós estamos firmes. Então todo dia nós acordamos com um desafio muito grande. É financeiro, é estratégico, é desenvolvimento, é coisas que acontecem durante esse percorrer, mas como nós trabalhamos com um propósito, em todo dia nós nos motivamos depois de um drink de café. Exatamente como esse aqui, ó, que eu estou tomando agora. Esse já foi analisado. Esse com certeza eu já sei a origem, já sei até coisas como o Bruno acabou de dizer para vocês aí, ó. Aí eu posso tomar com segurança, né? Dali, ó, do grão de café, passando por uma alta tecnologia como essa, chegando aqui para a gente brindar com o Bruno essa grande invenção que ele teve, para que a gente possa entender que ciência, tecnologia e inovação é a mola propulsora de um país que precisa desenvolver, que precisa ser melhor. É dessa forma mesmo. Só que para terminar o nosso bate-papo, antes de tomar o nosso cafezinho, eu vou pedir para o Bruno explicar um pouquinho para mim o que uma pessoa inovadora deve pensar, o que uma pessoa inovadora deve ter, o que uma inovadora deve ser, o que é ser inovador. Bom, o inovador, inconsequente, é uma linha tênue. O inovador é aquele que conseguiu sucesso baseado no que você propôs a fazer. O inovador, ele tem que ter uma característica muito clara. As opiniões, às vezes, na sua bolha, às vezes tem que ser negada. E isso é muito duro. Então você tem que enfrentar as bolhas que você está para poder inovar. Se você confiar realmente no teu propósito. Então o inovador, que não é muito comum no Brasil, é aquela pessoa que fura as bolhas. Muda de uma bolha para outra. E essa mudança de bolha requer muita resiliência. Agora, me fala uma coisa também, eu estava me vindo aqui uma curiosidade básica, né? Vamos lá no pé do café, né? A gente vai esperar chegar ao ponto de maturação, ponto de colheita, depois tem toda aquela logística, né? Aquela prática, melhor dizendo, que é secar esse café, colher esse café, depois secar esse café, depois beneficiar esse café, depois chegar no ponto de torra correto, né? Para depois poder degustar, que tem até os degustadores de café, né? E para chegar no café onde a gente agora está tomando, com toda a certeza da rastreabilidade e da origem desse produto. O café é assim mesmo, ele tem toda essa dinâmica para se chegar aqui, para a gente entender aqui, né, com essa tecnologia, toda essa dinâmica de onde vem o café. Porque se um café é mal colhido, ou não foi bem seco, não foi bem... Se ele não tiver toda essa logística, ele pode chegar aqui com uma amostra um tanto que não legal, vamos dizer assim, né? Não tão interessante. E aí vem a tecnologia e fala, ó, peraí, né? É bem por aí? Sim. A ideia dessa tecnologia é que cada empresa, cada grande grupo de café que produz o café, consiga mapear os cafés que são adequados para aquele blend nos quais ele se propor a fabricar. Todo o café, mesmo sendo muito bom ou sendo muito ruim, existe compra, existe venda e existe mercado. Então a ideia da máquina é que a empresa define um padrão de café e ela consiga cumprir aquele padrão de café. Como que ela faz isso? Normalmente, quando ela recebe a amostra ruim, ela fala, essa amostra não é adequada, mas vai para outro. A máquina ela consegue fazer essa inferência. E o software também consegue estimar o custo do blending quando for torrado. Então nós temos uma parte de software que quando você faz a compra de café, ele
avalia a similaridade baseada no seu blend e também fala, ó, esse blend aqui vai custar X. Então isso simplifica muito. Mas a complexidade do café vai até além disso, porque existe muitos jargões no mercado e bolhas de mercado que às vezes pode inibir o pequeno produtor. A ideia da tecnologia é você igualar, você ter uma transparência na negociação, pois nós não vamos ter dependência às vezes de uma opinião por força econômica ou jurídica, mas sim uma opinião imparcial. Então aqueles produtores que têm trabalho manual ou trabalho mais mecanizado, vão ser favorecidos esses mecanizados frente ao manual, porque às vezes o manual não tem a mesma qualidade pós-colheita do que o mecanizado, e vice-versa. Então a ideia dessa máquina é deixar que esses pontos de controle de qualidade sejam transparentes. Esse é o maior foco nosso, o nosso maior objetivo, né? E tendo essa qualidade, essa certeza da qualidade aferida por tecnologias tão precisas como essa aqui, o mercado internacional aplaude de pé, né? Porque o Brasil pode ser considerado como um dos principais países do mundo produtores de café. E aí, quando chega lá fora, aferidos por tecnologias precisas e certas, né? O que é aquele café, a origem e tudo mais, eu acho que dá mais certeza para os compradores. Isso potencializa, inclusive, a exportação. Se formos analisar por essa ótica, ajuda e muito. É dessa forma mesmo, tendo a certeza, o comprador, o potencial comprador de café lá no exterior, sabendo dessa qualidade, dessa certeza tecnológica, da qualidade do café, vai dar mais certeza para a negociação, para a comercialização em si? Quando nós conversamos com stakeholders fora do país, o que nós enxergamos muito claro? Qual que é a maior dificuldade que eles têm? Grande parte do mercado mundial, o café é advindo do Brasil, certo? Só que esse café, ele tem toda uma cadeia logística que demora semanas. Então ele sai com uma avaliação e chega no porto, tem que ser feita outra avaliação. Quando há diferenças nessa avaliação, o pessoal que vendeu do Brasil tem que sair aqui, pegar um voo de madrugada, chegar de manhã lá, degustar o café, renegociar o deságio e voltar no mesmo voo, porque às vezes tem outro cliente. E uma das questões que ele sempre embate na tecla é a rastreabilidade. Então, quando você tem essa tecnologia, você consegue deixar bem claro onde foi feito, a geolocalização e todas as referências disso. Essa transparência tem uma maior segurança. Por exemplo, o mercado japonês, ele é extremamente rigoroso em qualidade. Ele não importa qual preço ele vai pagar. Ele importa se o café sai daqui microlote super especial, tem que chegar microlote super especial lá. Então imagina você vendendo para um Japão, né, um grupo de japoneses, você manda 3, 4 containers, demora semanas, chega lá e fica travado no porto. Quanto não custa a hora de um porto? Aí você tem que pegar o voo daqui, no mínimo 24 horas, chegar lá, degustar e voltar. Então é muito custoso. A tecnologia, ela enseja melhoria de qualidade de vida até para quem trabalha nessa área. Então, porque você não precisa viajar, só viaja em pontos críticos, quando é muito crítico. Você poderia ter uma máquina aqui no Brasil, uma máquina lá, e fazer avaliações. Deu diferença, só que você entende a diferença. Você entende se seu processo de logística está adequado ou não. Porque se o café sair especial daqui e chega a Rio lá, você concorda comigo que é um processo na cadeia de logística? Então você sabe onde é o problema. Então você tem que adequar isso. Então você consegue mostrar transparência também nessa questão de rastreabilidade, que é um ponto que o mundo busca muito, a transparência e rastreabilidade de commodities, em geral, assim, né? Mas, pensando dessa forma, eu tenho que aplaudir de pé essa nova tecnologia, dizer que o Brasil, sim, está dando as cartas para saber esse universo do café de maneira mais precisa e segura. Eu gostei demais desse bate-papo, espero que você tenha gostado. Agora sim, eu acho que eu posso brindar com o Bruno essa inovação dele. Agora sim, a gente vai degustar o café. Olha, eu acho que vai ser bom, hein? Realmente é bom demais, gente. Meu nome é Kleber Chicrala e eu te vejo no próximo programa. Até lá. Um detalhe, a nossa tecnologia ela é toda embarcada e toda conexão em nuvem. Você não precisa de computador e não precisa nada. O único fio que tem nela é de energia
que ainda nós não gostaríamos de ter, mas nesse momento nós temos que ter esse fio de energia. A máquina ligou, então nós temos um software todo integrado, que ele gera um QR Code de rastreabilidade. Esse QR Code representa o tipo de amostra que você tem, todas as características no qual o fornecedor te falou da amostra. Aperto aqui, analisar. Aí eu tenho que ler o QR Code que ele leu. Ele já buscou no sistema qual que é essa amostra e fala o número de amostragem. Eu clico aqui, ele já pede, insere a primeira amostra aqui. Eu vou pegar a primeira amostra aqui de café. Eu vou colocar na máquina. Ela já vai fazer a primeira aquisição das informações. Tá lendo, tá? Pediu a segunda amostra. Eu vou descartar essa, segunda amostra. Eu coloquei aqui para ler. Fechou. Isso é em tempo real, tá? Está toda a conexão Wi-Fi, toda a conexão que é um protocolo de IoT que foi desenvolvido tudo pela empresa parceira. Coloco mais um pouco de café. Lógico, se o equipamento tiver alguma leitura que ele considera não conforme, ele vai pedir mais uma amostra ou um número de amostras que no qual não foi lida. Pelo que eu estou entendendo, está processando. Então, olha lá, arábica especial. E se eu pegar no pacote de café, tá aqui, ó. Porque ele é um café especial.